Oi, pessoas! Vamos acompanhar agora um papo que a gente teve maravilhoso com Maria das Neves Nogueira, negra, assistente social e extremamente empoderada. Vamos tentar entender o que isso tudo significou. Para isso, você tem que assistir esse maravilhoso papo no nosso Um Jeito de Olhar. E a propósito, não se esquece de ir lá no YouTube, se inscrever. Digita lá, Um Jeito de Olhar, não custa nada. Se inscreve, assina o sininho e todo sábado, a partir das 8 da noite, a gente sempre traz pessoas do mundo real, pessoas reais que trabalham e que têm muito a dizer nesse mundo que está se transformando. É nossa contribuição, minha e de Carla Regina, para esse novo mundo que está surgindo por aí. Então, acompanha o papo no nosso Um Jeito de Olhar. Boa noite, né? É uma honra, né, estar aqui com vocês. Maria das Neves, vamos lá. É uma mulher, né? Primeiramente sou uma mulher, sou guerreira, sou mãe, sou filha, determinada e sou humana. Humana e vejo um diferencial, né? Sou negra, forte, que luta por essa desigualdade. E vou em busca, sim, tanto dos meus direitos como de todas as mulheres negras, em virtude de uma sociedade justa. Perfeito. Eu acho muito legal quando você fala que eu sou negra, sou mulher, né? Porque eu hoje disse, é meu ponto de vista, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto. Eu acho que a gente se discute muito nomenclatura. E nessa discussão de nomenclatura, a gente esquece de realmente olhar a essência. Eu acho que não é o termo, né? Embora que tem gente que se sente muito melhor com afrodescendente. Mas eu acho que negra, afrodescendente, indígena, índia, o que importa realmente é a mudança do conceito e do respeito perante as pessoas. Não é? Eu entendeu? E procuro sempre perceber como é que as pessoas gostam que nomeie, né? Paulo mesmo, um dia desse, teve uma terrível decepção. Porque Paulo jurava que era negro. Negão. Aí ele, porque eu sou negão. Eu disse, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, pra você ficar muito triste. Você é um pardo. Mas ele ficou todo decepcionado. Ele, eu não sou, não. Minha carteira de estudante, eu pedi pra pessoa botar. E foi pegar a carteira de estudante. Eu até acho que já contei essa história. Quando ele trouxe, eu disse, meu filho, não tem pra onde não, ele tá aqui pardo, né? Mas ele se intitula negro, que ele diz que ele é um belo negro, tem né? o cabelo, o nariz, o bocão, e tem orgulho disso. Eu tenho um narizinho muito aqui. orgulhosa. Eu tenho orgulho. E eu acho que hoje em dia, acho que a gente entende, não tem ninguém mais branco, nem ninguém afrodescendente, é todo mundo misturado, que é bonito. Não, e aí eu vou pegar esse gancho de Carla e vou falar, assim, algo pra você. Na sua opinião, já que você é bem empoderada, vamos começar a falar sobre isso. Ser chamado de negro, como é que é isso pra você? Por exemplo, é preconceito? Até que ponto é preconceito? É a palavra ou o timbre? Como é que, né, a gente pode perceber isso aí, em tua opinião, no teu jeito de olhar? Veja, muita gente, ao me chamar, quer me chamar de morena. Para mim, isso aí já é um preconceito. Eu me aceito como negra, eu não sou morena. Então, muitas vezes diz, é uma negra bonita, né? A gente tem a questão de dar um adjetivo à mulher. Então, eu sou uma negra. Então, muitas vezes, a gente vê em certos ambientes, aquela negra, por exemplo. Isso é uma questão pejorativa, né? Vai depender muito do contexto em que você se enquadra, né? A forma como a pessoa fala a questão de ser negro, né? Então, assim, a gente já vive numa sociedade onde o negro, ele foi vítima,
foi vítima. Então, na realidade, o ser negro, para mim, é orgulho. Minha mãe tinha muito orgulho de dizer que era negra. Minha avó também. E, em certo momento, minha filha chegou para mim com 3 aninhos e disse: mãe, eu sou negra, não. Aí eu disse: vamos ver a sua cor e a cor de manhã. Coloquei minha mão junto da dela e eu disse: aí, você quer ser igual a mãezinha? Ela disse: eu quero, eu sou negra. E minha filha é tão empoderada hoje quanto essa negra aqui. Então vai de acordo com o contexto que você se enquadra. Sim. E também é o seguinte, muitas vezes a gente está numa sociedade que você é uma sociedade em que você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes aquela pessoa não está bem e você não tem que bater de frente com essa pessoa. Sim. Simplesmente você tem que respeitar, né? Agora, contanto que ela não desmereça o seu respeito. Sim. Então, quanto a isso, eu não tenho problema nenhum. Já fui vítima, né? Em um certo momento, eu entrei num táxi e um homem disse: eu não vou levar essa negra. Nossa. Aí eu disse: tudo bem. Minha amiga, como é que se diz, que é branca, disse: então eu também não vou. Um certo dia, o mesmo taxista, veja só o que aconteceu. Aí chegou uma viagem, né, onde custava bastante dinheiro, e ele disse assim: eu levo você e sua família. Eu digo: vocês que... a internet, relaxa. Uhum. Oh, rapaz. O papo tava bom. A conexão dela caiu. Sim. Opa, Voltou. voltou. Nesse contexto, porque eu mostrei a ele que não precisava naquele dia ele ter aquele preconceito. E hoje ele fala comigo e me pediu desculpa. E aí? Sou humana, né? E diante dessa sociedade em que vivemos, o perdão é a melhor forma. Concordo. Uma outra coisa para poder deixar Carla, eu quero muito fazer essa pergunta, né, a partir de agora que eu digo, é porque eu vinha pensando muito, mas vamos lá. Como é ser negra e mulher em um país que tem um viés totalitário? E antes que você responda, no canal no YouTube da gente, meu e de Carla lá, toda sexta-feira sai um ponto de vista, que é um outro quadro que eu criei, né? Aqui, Carla, ela também está criando um quadro dela, onde eu vou explicar determinadas coisas. E sexta-feira agora, né? Semana que vem, eu vou estar explicando o que é essa coisa de totalitário. Então, sim, estamos em um país totalitário, né? Estamos, sim, sendo governados por pessoas que acreditam que pertencem a uma raça superior, né? Isso é inegável. Então eu decidi, né, me pôr como um jeito de olhar aqui, né? Acho que seria basicamente impossível da gente não se impor, né? Inclusive eu e Carla, e até eu também, enquanto deficiente, eu tenho que me impor em relação a isso. Diante disso. Aí eu quero saber de você. Né? Piorou, né? Que a gente tá percebendo que a coisa tá complicada, né? Piorou, então eu quero saber de você. A gente sabe que até não no Brasil, mas no mundo, né? Quantas mortes aconteceram por ser negro? Né? A gente vem para isso. A pessoa que está em situação de rua tem uma grande maioria que é negra. A mulher negra, numa sociedade como a nossa, ela sofre mais, porque ela é vista como uma mulher. A sexualidade da mulher é muito posta. Então, a mulher negra ela tem que se pôr numa situação, às vezes, até de desigualdade. E realmente acontece. O preconceito, né? Muitas vezes a mulher, porque está usando um shortinho, e aí, se for negra, é pior, né? Ela é considerada como o quê? Como prostituta. Ela é considerada como se estivesse provocando. E isso não é verdade, né? Então, assim, a gente vê, no momento em que estamos, ser negro, onde a gente está numa sociedade que, pronto, eu sou uma mulher que coordeno, ser negra,
e num local de status, aí sim que é difícil. Porque tem muita gente que diz, eu vou obedecer àquela negra, né? Quem é esta mulher? Mas a gente, é como você diz, Paulo, é muito feliz, eu sou muito grata na sua palavra. Temos que nos impor, né? Temos que mostrar que temos uma Constituição onde garante a igualdade. A igualdade é para todos, está ali na lei, ela só precisa ser posta. Tem leis para isso e temos que ir buscar nossos direitos. Ser mulher e ela negra numa sociedade onde a maioria das pessoas acham que a mulher ela é vista, né, para ser colocada dentro de uma casa, fazer todos como é que se diz, afazeres. Então é uma questão histórica, onde hoje a gente vê que a grande maioria das mulheres ela saiu desse contexto familiar, né? A grande maioria das mulheres ela vai em busca de uma ascensão onde hoje a renda familiar, hoje, a grande maioria dos lares são a mulher que traz. É a mulher que cria seus filhos, é a mulher que está lá trabalhando. Então, assim, não estou desmerecendo nenhum homem, o homem também tem este homem como você, que está sempre ao lado daquela mulher, fortalecendo um ao outro. Então, a gente tem que pôr para a mulher que ela tem que ser vista como mulher, como aquela guerreira, né? Não simplesmente como qualquer uma. Então, muitas vezes nós estamos numa sociedade onde que a mulher ela é posta de lado. A mulher foi a última a dar o seu voto. Hoje, na política, a gente fala muito, a política, o empoderamento feminino. A mulher na política é uma minoria, né? Verdade. A mulher no espaço de poder também é uma minoria, né? O valor, o quantitativo que a mulher recebe, quanto o seu status, também é bem menor do que o homem. Sim. Então, assim, a gente fala muito da força braçal, né? A mulher, tem quantas mulheres que a gente está aí? Que dirigem caminhões, mulheres que fazem várias, mulheres policiais, mulheres empoderadas. Não é a força que define quem é essa mulher, e sim a força de vontade dela própria. Eu só digo uma coisa, a mulher ela tem que correr, ela tem que guerrear, ir à busca daquilo que ela quer. E se ela for negra, ela tem que conquistar seus espaços nas universidades, no campo, como é que se diz, no campo de trabalho, em todos os espaços. É para todas as mulheres, independente de raça, né? Independente de cor. Então, quando você fala da igualdade, a igualdade não está na raça, na cor. A igualdade está nos seus ambientes, nos seus contextos. Então, a conscientização tem que servir para isso, para que o mundo entenda, independente dela ser mulher, independente dela ser negra, independente dela ser branca, independente da cor que ela tiver, ela é mulher. E simplesmente isso. Que arretado. Isso. Então, antes de eu fazer outra pergunta, deixa eu dar um boa noite aqui que tá com o fã-clube. Aí entrou Adriana Gomes, Sônia, olha lá as coleguinhas do JP, Léo, aí já mandaram, ai, Neves, você é show, olha aqui, só as coleguinhas. Aí tá aí, Jejane, minha irmã entrou aí, Verônica Vieira, né? Então, vamos lá. Luciana também, mais uma do JP. Eita, que o JP hoje tá... JP, né? Fazendo merchandise. Eu já ia na nossa brincadeira, já ia dizer negona, porque é negona, né? Nosso tratamento é negona. Adoro quando me chama de né? negona. É negona, Adoro. Negão, nega, né? A neguinha. Adoro todo. negona. Quando, Negona viu, minha gente? Deixa eu só explicar. Quando eu conheci Neves, foi uma casa de amor à primeira vista. A gente se olhou, não foi Neves, e a gente se adorou, assim. A gente... Foi. E ficou essa questão do carinho, assim, negona. Ela me chama de negona também, eu chamo ela de negona, tá? Pra ninguém pensar errado. Ela não vai se ofender comigo, não. Não, mas pode chamar de negona. Não, mas hoje você é Maria Neves Nogueira, vai lá. tá? Na nossa nome intimidade, eu te chamo. E é interessante essa tua fala sobre empoderamento feminino.
tirando uma fala de uma pessoa específica, amiga minha, que essa semana me ligou e disse: Carla, olha, eu tô começando a ficar preocupada. Cuidado, você tá se expondo muito, né? E eu fico preocupada quando você se expõe. Mas, tirando essa fala especificamente da minha amiga, que estava preocupada comigo, entendeu? Me dando conselho, porque eu entendi o que ela quis dizer. Né? A gente, quando é mulher, que a gente começa a se expor, a pedrada vem na gente. Paulo grava muito vídeo há muito tempo, ninguém comenta. Né? Eu comecei ficando ali no sofá, só auxiliando ele com a questão de cor, de som, além das mensagens, ele insistindo para que eu participasse. Até porque ficava mais fácil. Hoje mesmo foi uma mulher péssima, porque ele está com óculos de lei. Então, vocês se verem um olho de Paulo maior do que o outro, ele não piorou. Fui eu que não troquei o óculos dele. Que esse tá por aí. Que esse é o óculos de leitura dele, verdade, tá? verdade. Porque a produção hoje falhou. Quando eu olhei, eu disse: Eita, mas tudo bem, já expliquei. É bom que as pessoas entendem mais ou menos o contexto. Ele usa esse óculos para fazer o programa, ler, porque ajuda, né? Dá um certo conforto no olho dele. Mas voltando para as mulheres, né? Foi quando ela tirando essa amiga que me disse isso com muito cuidado, com muito carinho, então essa semana eu comecei a escutar críticas, né? Com minha presença. Então eu disse: olha que maravilha, eu estou incomodando como mulher, agora que eu vou. Por quê? Porque a mulher ainda, veja, a gente está em pleno século XXI e as mulheres elas têm que ficar caladas, né, atrás da figura do marido. E quando eu estava no sofá, estava tudo bem. Né? Quando ele me pediu e insistiu muito para ficar com ele, então eu já comecei a incomodar. Então já tem pessoas que acham que eu estou querendo tomar o quadro dele, que eu estou querendo aparecer mais do que ele. E é uma questão de cultura, né, do nosso país, que é um país machista, e a gente está vendo isso, uma explosão, como você já falou. Não é isso? De 2 anos para cá, o que a gente já teve outras participantes aqui, como secretária da Mulher, que foi Tassiana, que ela disse que 2 anos para cá, o feminicídio também aumentou muito. Não é? Então, isso se deve ao quê? Não é? Vamos lá, vou arriscar, tá? Vou passar a bola para ti. Esses homens, você acha que eles estão mais inseguros com as mulheres pegando a rédea da coisa? O que é que está acontecendo, Maria das Neves? Veja, primeiramente, o que é o empoderamento feminino? Né? É um conjunto de fatores, o empoderamento feminino. As mulheres se juntarem em busca dos seus ideais, né? Pela equidade, pela igualdade. Então, a partir daí, começou uma denúncia. Era um visto, não quer dizer que não existia o feminicídio. Tô entendendo. Já existia. Tô entendendo. Só que acontece que, quando começamos a colocar na mídia a divulgação de como você denunciar, né, foi visto que a mulher teve um quantitativo. Então, para isso, existem muitas mulheres acontecendo, mas já acontecia, gente. Sim. Só que era posto como violência urbana, não era violência doméstica. Então, quando isso foi acontecendo, foi tomando um espaço importante, porque a mulher começou a denunciar, né? Muitas mulheres ainda hoje não denunciam por medo, realmente, pela questão psicológica. Tem muitas mulheres que sofrem até preconceito de outras mulheres. Que a mulher diz: não, ela tá ali porque quer, né? Ela faz isso porque é acostumada, e não é, gente. Porque a pior violência de todas, a física, a patrimonial, é a psicológica. Que ela limita a mulher, né? Limita a mulher. Ela acha que aquele companheiro, hoje ele bate, amanhã dá flores. Não é bater. Não é agressão física constante. Então, ela acha que ela tem, né, que ela vai conseguir, né, diante daquela situação, sair. Só que ela, cada dia que se passa, ela está fechando o círculo dela, aonde chega até a morte. Então, assim, um longo que nós temos que tanto trabalhar o homem, porque a gente fala muito de trabalhar, fazer palestra para mulheres e palestra para homens. Porque a gente, mulher, já sabe. Concordo. A gente já sabe o que acontece com a gente.
E o homem tem que ser tratado. Não adianta você cuidar da mulher, né, fazer todo um trabalho em volta da mulher e não ter nenhum trabalho em volta ao homem, para que essa violência, esse círculo de violência se acabe. Muitas vezes o agressor foi uma criança que viu sua mãe sendo agredida. De fato. Então, muitas vezes ele se torna violento achando que aquilo é natural. Porque foi ali naquele meio que ele conviveu que ele aprendeu a ser violento. Não é todos os casos, mas em grande maioria, em pesquisa, já foi visto isso. Então, a mulher, ela tem que ser tratada. Não é simplesmente chegar para a mulher, saia dessa violência. Tem algum tratamento para ela, tem algum encaminhamento psicológico para essa mulher, fazer para conseguir esse empoderamento dessa mulher. Então, a gente tem que ver para um contexto no todo, né? A família no todo, aquela mulher que depende financeiramente do seu companheiro, né? Aquela mulher que já foi N vezes agredida, muitas mulheres que são vítimas de violência física, né? Abusadas quanto criança, sai do seu lar e vai para outras violências. Então, é um contexto muito amplo. E a gente, mulher, não tem que ter preconceito com outras mulheres, e sim auxiliar e ajudar essa mulher a sair dessa violência. Eu já atendi casos que a mulher vivia 35 anos de violência. E quando eu perguntei o que ela queria, ela disse, cuide dele, para ver se ele melhora. Veja, para mim aquilo foi uma dor, e eu comecei a cuidar dele. E dela também. E graças que a violência cessou. Então, assim, são casos, né, que a gente tem que estudar. Cada caso é um caso. Não quer dizer que a gente tem que dizer à mulher que ela tem que continuar naquela violência, mas também é uma questão que a gente tem que empoderar ela. Isso. Tem que conhecer o contexto, tem que apoiar, não tem que julgar. A partir do momento que a gente julga uma mulher, a gente está julgando a você mesma. Porque quem já não foi vítima de violência, né? Foi de um namorado, né? Foi de um pai que proibia que a filha saísse, que vestisse assim. Então, assim, existem vários fatores, né? Hoje em dia, a mulher, num contexto histórico, a mulher muitas vezes foi vista, principalmente a mulher negra, aquela que servia o seu senhor, né? E a mulher, a sua senhora, ficava em casa. Então, assim, a gente vem de um contexto de violência não de agora, né? Vem desde o Império. A gente tem que ver isso, vem desde o Império. A gente era usada, principalmente a mulher negra, era usada como escravas sexuais. Foram visto isso, esse reparo dessa mulher? De fato. Né? É um fato que a gente, assim, a gente fala muito da questão de violência agora. Mas antes, existia ou não? Né? A gente foi para o contexto todo real mesmo. Na grande maioria das mulheres, ela só precisa de uma força. Então, assim, quanto mais você vê uma mulher e vê ela numa situação de violência, diga, estou junto com você, independente da sua decisão. Mas estou com você. Fortaleça essa mulher. Né? Muitas vezes ela se sente que ela não tem mais jeito, então ela se entrega. Sim. Muitas mulheres, ela comete homicídio. Se você for investigar o quantitativo de mulheres que tomam substâncias psicoativas, né, para dormir, está no CAPS. Por trás disso tudo tem uma violência muitas vezes. Então você, mulher, você tem que apoiar outra mulher e não fazer preconceito como qualquer outra pessoa, né? Você é mulher, então empodere outra mulher, tá? Fica o meu recado. Quando fala desse assunto, é muito forte para mim, porque eu tenho inúmeros casos de mulheres que eu acompanhei, né? Que eu trabalho, que diante de todo o meu contexto histórico, eu fui também administradora de uma casa-abrigo, trabalhei com várias mulheres. Então, nesse contexto, eu digo a você, nenhuma mulher é culpada da violência que sofre. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta a você.
que essa pergunta é bem específica, assim. A minha pergunta é, em tua opinião, eu sou suspeito. E assim, como Carla falou, eu comecei a fazer esse programa aqui. Por quê? Porque eu comecei a reparar, e isso me doeu muito, né? Porque eu comecei a reparar que, assim, eu, enquanto homem e com baixa visão, tinha todo o preconceito. Mas ao meu redor, né? De uns, vamos dizer assim, de uns 3 anos pra cá, a coisa piorou, principalmente pro lado da mulher. Então eu comecei a perceber, conversando com outras pessoas que são deficientes, que a mulher e deficiente, ela estava sofrendo muito mais. Isso. Né? Então eu fui basicamente construindo essa ideia aqui que tá tomando um corpo diferente, ele é meio orgânico, eu falo, um jeito de olhar. Então a gente vai até quando, sei lá, né? Quando for. A minha pergunta é, querida Neves, né? Diga mesmo aí sua opinião, que teve até embates ideológicos aqui em casa. A questão do passinho, do funk, de algumas músicas, como é que eu posso dizer? Realmente transforma a mulher como um objeto? O que é que você vê dessas músicas aí, desse contexto? Porque eu entendo que é uma coisa cultural, tá? Saiu da favela, tal, ali, mas eu sei que é uma questão meio complexa, mas você, né? O seu jeito de olhar sobre isso aí. O meu jeito de olhar, digamos o seguinte: vivemos no país onde já vende a mulher brasileira, não é isso? Para fora com a mulher sexual, o corpo da mulher que é visto lá fora. O turismo lá fora vende as brasileiras. Verdade. Então, na realidade, o funk, você vai para a letra da música, né? Então, quando você vai escutar o funk, não é a batida, mas é a letra em si, que degrine a imagem da mulher. Sim, degrine sim. Só que, infelizmente, a menina ela não é posta a ouvir a música, e sim a batida. Então, vamos para um contexto real. Sim. A questão da cultura, né? A cultura, ela é posta de uma forma completamente diferente. Tudo bem, o funk é maravilhoso, são pessoas que vêm da favela, a batida é legal, mas a música em si, a letra da música, ela tem que ser vista. Entendeu? Não vou degradar o funk em si. Tem muito funk bom, né? A letra. Entendi. Mas, de acordo com o que eu vejo, a questão é a forma como você é posta, e também é uma questão de ser trabalhada com o adolescente, né? Porque ele não vai pela letra, ele vai pela batida. Então, a pessoa tem que entender ali que todo adolescente, ele não está vendo o que realmente está sendo imposto a ele. Cabe a nós, né, de uma forma lúdica, informar, levar eles à reflexão, né? Então, é de grande importância nesse contexto a educação. Sim. Em si. Perfeito. Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente aqui, ó. Valdemir dizendo, eu admiro muito essa assistência social. Tem um fã-clube aqui pra Dona Neves. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Também Lucelene entrou. Lucelene fez um comentário bem interessante essa semana, que ela disse que gostava muito da maneira como o programa está indo, porque dá voz, não é? E Lucelena é uma professora afro, né, descendente, e uma querida amiga também, historiadora. Justo. Então, receber um elogio de história, não que eu não esteja dizendo que os outros elogios não são importantes, mas receber de uma mulher historiadora é muito bom, né? Porque a gente vê que o objetivo está sendo alcançado, certo? Graças a Deus. Amém. O embate ideológico, pegando carona na tua fala, foi porque uma outra, não era historiadora não, ela era o quê? Uma antropóloga. Disse que o funk realmente veio com uma mensagem muito forte. E a gente começou a debater aqui em casa, né? Quanto a isso. Porque realmente veio com uma mensagem forte. Mas que mensagem?
Tem funks Que maravilhosos, mas tem uns Isso. também, né? Que vamos Isso, combinar. isso. E ela fazia comparação com Chiquinha Gonzaga. E eu, como eu comecei, eu tenho um espírito de velha, fica dizendo. Como eu sou muito fã disso, não, mas Chiquinha Gonzaga, ela veio romper o preconceito, mas era uma coisa sensual, né? E hoje em dia é uma confusão com De a sensualidade, sensual né? com o sexual, Uau! né? Os jovens cada vez estão indo para o lado sexual muito mais cedo, a gravidez precoce. Isso gera outras questões sociais. Isso, tá A vendo? gente tem que ver isso, né? Perfeito. Uma adolescente de 12 anos, ela está preparada a ser mãe, né? Isso. Como vai ser essa mãe? Aí vai abandonar o estudo. Isso. Então, muitas coisas refletem na questão social, na questão da vulnerabilidade social. Entendo. Então, quando a gente fala a questão, ela é muito ampla, né? Quando a gente fala a questão da responsabilidade familiar, que não é responsabilidade de escola, não é de ninguém, é a responsabilidade familiar, em questão dos seus filhos, de como cria esses seus filhos. Então, tem esse contexto de acompanhar esses seus filhos no seu âmbito, né? O não, saber dizer sim, saber dizer não. Então, muitas questões envolve a sexualidade da menina. Tem crianças com 2 anos que já dançam funk. Não é propício. Então, né? assim, tem uma questão muito maior do que a gente imagina nesse contexto. Isso. A família em si, ela participa dessa formação, né? Dessa formação dessa criança, desse adolescente. Então, essa formação tem que ser pelos pais. Então, muitas vezes eles jogam na escola, né? Muitas vezes eu não culpo a família em si, mas a família ela tem que estar unida em prol do seu filho, independente da idade. Muitas mulheres são abandonadas com o filho, né? Muitas adolescentes. Então, ela se vê do papel de adolescente para a mãe, começa a trabalhar mais cedo, já vem a questão do trabalho infantil, porque o abandono do trabalho infantil em si é o abandono da escola. Isso. Né? Para o seu empoderamento feminino. Eu tinha um professor que ele me dizia, um diretor, minha filha, um diploma vale muito mais do que um casamento. Em certa parte, eu entendi o que ele queria me repassar. Entendi. Ele me repassou o seguinte, que não quer dizer que eu não tenho que casar, mas assim, eu tenho que ter um empoderamento como mulher, né? Para seguir uma carreira. E ambos juntos, tanto o homem e a mulher, eles podem sim ter esse casamento, mas ter uma consciência que todos os dois têm que ter o poder de crescer financeiramente, profissionalmente. Então, assim, hoje em dia, qual é a menina com 12 anos que vai continuar estudando, que vai cuidar do seu filho, onde sua mãe já trabalha em um determinado local, onde ela tem que deixar a filha sozinha? Então, assim, aí envolve conselho tutelar, envolve a questão de abuso sexual. Então, assim, a gente vive numa sociedade que a gente tem que pensar no todo. A gente não tem que pensar no contexto só. Isso. Neves, sem perder o teu raciocínio, é culpa da internet? Até onde vai aí essa coisa das redes sociais, né? Das meninas? Porque o que eu observo com Carla é basicamente isso que a gente estava falando. Tem meninas com 11 anos, 12 anos, nossas alunas, né? Que tem muitas que assistem depois, aí botam comentário, é bem legal. Mas tem muito filtro, né? E você olha assim, aí parece um mulherão de 20, né? E tem aquela... E aí, como é que tu vê isso, assim, né? A questão da internet em relação à imagem da mulher, né? Assim, é culpa só da internet? Porque, veja só, a internet, ela é legal, mas ela hoje, ela não é usada conforme deveria. Entendi. Os jovens, hoje em dia, ele usa a internet para outros meios, não para o estudo, né? Não para a pesquisa. Então, muitas vezes, a internet, ela tem que ser policiada. Fora do nosso país, o adolescente só tem direito à rede social a partir de 18 anos. De fato, muita gente não acredita, mas você está certa. É verdade, verdade. Então, tem que ser policiada.
Então, a mãe, os pais, o responsável, não quer dizer, se abrir um canal no Facebook, no YouTube, o pai e a mãe tem que estar acompanhando. Já aconteceu casos de meninas que foram assediadas via internet para encontrar outro rapaz. E foi lá e chegou lá, foi abusada, como se diz, foram mortas. Então, assim, a gente tem que alertar a nossa sociedade, nossos adolescentes, para esses fatos, que não é visto, não é postos a eles, né? Não tem toda uma situação. Mas a internet, sim, é boa, sim. Não vamos culpar a internet. Sim. Né? Não vamos ver esse outro contexto. Sim. O contexto dos pais ser responsável pelos seus filhos. Certo. Eu vou pegar a deixa da internet e do que você falou também sobre assistência social, certo? Então, certo. Hoje em dia, a questão do assistencialismo social, né? Ele teve nessa trajetória aqui no Brasil. No início, a bandeira levantada por algumas pessoas era que o assistencialismo social não era algo legal, porque as pessoas têm que trabalhar, porque isso é da esmola e as pessoas não precisam de esmola, precisam de trabalho. Tipo Bolsa Escola, esse negócio, né? Bolsa Escola, Bolsa Merenda e as coisas todinhas que vai. Então, de repente, esse ano, a fala, né, de quem está no poder maior, na presidência da República, de repente mudou. Ele viu que a questão do assistencialismo é algo muito bom, porque aumenta a popularidade, né? Então, minha linha de raciocínio é, esquecendo o poder federal, que ele fez essa curvatura, deu esse mergulho, a mulher, aí eu vou inverter agora, que recebe o assistencialismo, né? Seja uma bolsista, receba a questão eu nem sei, é Bolsa Família ainda? Já conseguiu mudar? Eu não sei também. Eu nem sei se Brasil, Renda Brasil, porque ainda está na questão do trâmite de mudança. Não já está no trâmite da mudança, É. pronto. A pessoa que recebe esse benefício, ela sofre algum preconceito por receber? Ou não? Porque a gente sempre acha que não recebe, que está tudo muito bom, mas eu fiquei pensando nisso. Talvez as pessoas também, elas sintam, ou sejam olhadas de uma forma diferente, porque a mulher também é cobrada para se empoderar, para trabalhar fora. E quando ela não consegue o trabalho e ela usufrui, será que existe preconceito contra ela? Tu já escutasse algum relato sobre isso? Veja só, primeiro, né? A questão do benefício social, na realidade do Bolsa Família, do CAD único, né? Uhum. É o CAD único. Dentro do CAD único, existe o Bolsa Família, mas tem outros benefícios, né? Tem o auxílio gás, tem a questão da diminuição da taxa da energia, né? Da água. Então, assim, a gente só vai para a Bolsa Família. A cursos profissionalizantes, a concurso, né? O CAD único. CAD único. CAD único. Olha aí, Beleza. coisa importante. Ó a aula aí, né? Dentro do CAD único, existem vários benefícios, onde a família vai ser vista pelo assistente social e vai se enquadrar o melhor para ela, né? Se a família passa por uma situação de vulnerabilidade social e entra dentro do contexto que a família está desempregada, né? Não tem renda, então ela recebe sim o Bolsa Família, né? O Bolsa Família foi visto por quê, gente? Muitas vezes a criança saía de casa sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Então foi visto para esse lado. Mas muitas vezes a família tem outras necessidades. Então muitas vezes a mulher ela é vista o seguinte: é uma preguiçosa, não quer trabalhar, né? Existe sim preconceito. Mas cabe a essa mulher, né, se empoderar. Já vi várias mulheres que depois do Bolsa Família fez curso profissionalizante, conseguiu emprego e foi lá e disse: olha, eu não preciso mais desse auxílio. Então, na realidade, a gente vive numa sociedade que acha que a mulher é preguiçosa, né? Acha que a mulher só quer esse dinheiro, não quer trabalhar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Verdade. Entendeu? Só que é o seguinte, gente. Verdade. Ao passo que a mulher está em casa, a criança também está.
Isso. né? Ao passo que a mulher está fora, a criança também está. Quantas crianças a gente vê na rua, né? E tem aumentado. E tem aumentado. Muita criança. E vem aumentando com a pandemia, né? Muita gente ficou desempregada. Sim. Porque, na realidade, a assistência social é para quem dela precisar, diferente do SUS. Sim. O SUS é para todos, né? É universal. E a assistência de estar na NOB-SUS é uma lei, gente. Não é uma coisa que foi posta, não. É uma lei. Então, assim, tem que ter todo um contexto de o assistente social do CRAS vai nessa casa, faz um estudo social dessa família. E muitas vezes, quando o pagamento é indevido, o assistente social também faz a visita técnica, né? Onde ela vai informar se aquela família naquele momento precisa ou não. Hoje eu posso estar empregada, mas amanhã eu posso estar desempregada e eu precisar. Sim. Como qualquer outra pessoa. Porque ele já está dizendo, a assistente social, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é para quem dela precisar. Certo. Então, na pandemia, muita gente precisou. Uhum. Entendi. Agora, o preconceito existe sim. Certo. Então, se eu sou uma mulher que não tenho muito acesso à informação, mas e não tenho, né, também não estou sendo contemplada por nenhum benefício, aonde é que eu tenho que começar a, vamos dizer, a tentar conseguir? Você vai ao CRAS mais próximo da sua residência e lá você já faz um cadastro, né, do Bolsa Família. Junto com os cadastradores, as pessoas que cadastram lá, tem a assistência social, vai fazer uma entrevista com você, se for necessário, porque é autodeclarado. Você diz o que está passando. E se tiver algo ilícito, a assistência social faz uma visita domiciliar. Olha aí, gente, né? Eu sei que tem pessoas aí que estão passando por situações bem difíceis. Algumas eu conheço mais perto, então tá aí o caminho Justo. da luz, né? Porque informação hoje em dia é ouro, né? Tempo é dinheiro, informação é ouro. Uma das funções do assistente social repassar as informações precisas e concretas para toda a população. Entendeu? É a garantia do direito do cidadão. Ele tem o direito à saúde, à educação, à boa moradia, né? À alimentação, ao lazer. Aí muita gente diz assim, tem gente que pega o Bolsa Família e vai, né, vai fazer um passeio. Ele tem direito. Ele tem direito ao lazer? Verdade. Verdade. Muita gente critica. Tá dentro da Constituição, gente. É verdade. Você, entendeu? É um direito que requer o cidadão. A gente tem que ter cuidado quando a gente vai discriminar algo, né? Tudo isso porque não conhece a Constituição, não conhece as leis, né? Pegando aí, indo já para o fim, que o papo tá bom, e eu quero uma visão sua. Cota para universidade e tal, né? O que é que você acha sobre isso? Essa questão de cota, até para concurso, né? Que, por exemplo, tem... É justo. Né? O que é que você acha sobre justo, cota? Gente. Olha, sem sombra de dúvida, eu reparo. Quando, veja só, vamos voltar à história, né? Quando o negro, ele foi escravo, aí diz assim, teve a liberdade, deram casa, deram moradia, deram emprego. Não deram nada. Fizeram o quê? Jogaram na rua. Foi. Hoje em dia, a grande quantidade de pessoas em situação de rua foi por quê, gente? Na história. Verdade. Ele foi pro morro, ele construiu o morro, né? Por que surgiu os morros, os barracões? Porque eles não tinham onde morar, eles não tinham o que comer. Então vem a questão da falta de emprego, vem a questão da falta de moradia, vem a questão desses morros que não tinham saneamento básico, Sim. né? Vem a questão também da marginalização, né? Porque não tinha não estou aqui dizendo que eles tinham que fazer isso, mas aconteceu. Sim. Então, assim, quantas mães, né? A lei do ventre livre, foi tirar de seu filho, o filho estava, e ela estava o quê? Escrava. Ela era escrava. Então, me diga qual foi o direito que deu a pessoa negra. Pronto, eu me formei,
Há 10 anos atrás, porque minha mãe era agricultora, minha bisavó foi escrava, minha bisavó, e eu vivi no contexto que minha mãe não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade para mim. Sim. Entendo. Meu empoderamento foi e a força da minha mãe, né? Muitas vezes eu trabalhava numa fábrica e minha mãe conta essa história porque ela ama contar. E eu trabalhava numa fábrica de doce na minha cidade. E em um certo momento eu precisava sair, não fui almoçar para dar produção. E era um trabalho infantil que eu tinha 13 anos. E a minha mãe me fortalecia com cursos. Todos os cursos ela dizia, você vai fazer. Mas eu trabalhava para poder sair no horário do curso. E nesse dia a produção era enorme. E eu fui. Quando eu voltei, minha mãe disse que a gente era o último dia que a gente trabalha aqui. Eu digo, por quê, mãe? Porque a proprietária disse que não existia estudo para pobre. Imagine. Meu Deus do céu. Aí minha mãe disse, existe sim. E eu vou mostrar que minha filha vai vencer. Desculpa a emoção. Não, Neves, não peça desculpa, não. A gente Pois tá numa é. situação atual de que a gente tem que abrir os olhos mesmo. Isso que a gente tá trazendo aqui, todos sabem, não é fake news, não é algo montado, né? A gente tem que lutar contra isso mesmo, que a gente tá regredindo há 300 anos atrás e é impossível, né? Tem que ter algum movimento de libertar a mente, né? Tem E que ter. eu, graças a Deus, hoje eu sou pós-graduada, sou sanitarista, né? E minha mãe tem muito orgulho de mim. Ganhei um prêmio de mulher destaque da minha cidade. Cheguei a presidente do Conselho de Assistência, do Conselho da Criança e Adolescente, né? Então, assim, todo meu empoderamento eu devo a uma mulher. Uma mulher negra, agricultora, né? Mas guerreira. Isso. Então, assim, meninas, despertem. O caminho é estudo. Exato. O caminho é estudo. É isso aí. E juntas somos fortes. E venceremos. Exato. Porque a gente comenta muito em casa que a nossa geração, ela foi uma geração que veio com a rebeldia da adolescência, mas assim, de E com a questionar, gana, né, de mudar, de mudar. buscar. De mudar, de querer. Né? A gente tá Hoje em vendo uma dia- safra de adolescente, que a gente não tá falando mal, mas assim, É. que eles estão esperando o mundo da perfeição, da maquiagem, do rosto bonito, né? Que é isso que eles veem na internet. A gente vê tanto assim. E é uma geração tão bonita, mas com excesso de preocupação tão grande com a beleza, que quando você confronta com a realidade, eles se É a perdem, essência. né? E assim, a gente também nunca viu uma geração com tanto transtorno psicológico, com tanto Quanto a gente tá problema vendo agora. psicológico, Verdade. né? Com tanta, como o Alisson, quando chegou aqui, falou, com tantos adolescentes dizendo que tem depressão. Às vezes só é o estado Mutilações, né? de tristeza, de mutilações, de depressões, ideias né? suicidas. Ansiedade. Então, o contexto hoje em dia dos adolescentes é esse. Né? Uma sociedade doentia, onde vive a partir de uma medicação controlada. Né? É verdade. 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 Se você for ver, a grande maioria se automedica. A gente vai dar uma esticadinha. Daqui eu fico com o olho na tela, olho no celular. Então Dá tá uma aqui, esticadinha. show, perfeito, excelente, muito bom. Então vamos dar uma esticadinha. Se tá Vamos show, dar perfeito, esticada, vamos dar excelente. esticada, tá? Gente, Olha, olha. Não, tá não, tá arrasando. massa. E uma coisa que você se emocionou aí, uma coisa que eu tava vendo aqui, era basicamente isso. Porque, vê, você trabalhava, né? Tinha as suas humilhações, mas você queria mudar, né? Lógico que teve aqueles momentos que você chorou em casa e tal, mas hoje em dia, por menos, a gente vê que parece que os adolescentes, né, eles não estão preparados para isso, ou seja, por menos, eles já entram em depressão, ou querem se cortar, Isso. né? Há uma grande... Essa pergunta é um pouco delicada, mas eu pensei em fazer ou não fazer, mas já que vem a esticadinha, eu vou fazer.
lógico que você não pode falar muito, mas assim, existe ainda aqueles casos onde a mulher, ela tem que sair de casa, por exemplo, para sair daquela miséria e se casa com qualquer um que vem para tentar sair e eu não sei se eu tô sendo claro, é porque eu tô indo com mais, eu tô indo com bem cuidado, né? Porque se a gente parar para perceber, por exemplo, a gente tem casos, porque eu tava lendo um artigo que foi publicado lá no Sul, tal, sobre a questão da pedofilia. E nesse artigo, um jurista lá, né, que não vem o caso falar em nomes, assim, ele estava falando que ele estava tentando justificar que é algo que é natural, enfim, e ele falou do Nordeste, né, que o Nordeste você tem pessoas que têm 30 e poucos anos e se casam com meninas de 16, né? Era basicamente isso, é onde eu quero chegar. Aí, e eu lendo todo o negócio dele, não tinha um contexto, né? O contexto da pobreza, da miserabilidade. Aí eu queria saber de você, né? Se ainda ocorre isso, né? Aqui, assim, aqui que eu digo não, mas nessas suas andanças, né? Assim. Veja só, a gente é uma questão muito além do que você falou. Tô entendendo. Por quê? Muitas crianças, elas são abandonadas por quem? Tô entendendo. Pelos pais. Pelos pais. Então, o homem, o papel do homem, muitas vezes o papel do homem, ele é de suma importância também junto com a mulher. Entendo. Então, essa carência masculina, né? É uma questão psicológica até. Tive aula de psicologia, então tem um pouco desse entendimento. E assim, meus amigos psicólogos me corrijam. Então, muitas vezes, ela como é que se diz, vai pela questão de um relacionamento com homens mais velhos, pela aquela carência, aquele cuidado que eles passam para ela. E muitas vezes não é isso que elas querem. Né? Não é todos os casos. Entendo. Mas em grande maioria, a pedofilia, ela existe sim. E ela está na rede social, né? Sim. Em meio a tantos, a gente vê meninas, não é meninas de 16 não, é meninas de 12 a 10 anos sendo abusadas, né? Então, assim, por quê? Tem um corpo de mulher, entendo, né? Mas é uma menina, é como você disse, ela tem 12 anos, mas tinha um corpo de 16 anos, 17 anos, né? Então, a sexualidade da mulher, ela não está vendo pela idade, está vendo pela a forma do corpo dela. Então, a gente tem que ver como é que está a cabeça dessa menina, o que é que essa menina sofre, né? Tem casos de relatos de mulheres, né, que muitas vezes ela sai de casa porque já vive num contexto de violência, né, um contexto de abuso, mas ela vai para outra situação também de abuso. Então, assim, cada caso ele tem que ser estudado. A gente não pode dizer também que não existe uma menina de 17 anos se apaixonando por um homem de 20, de 30, entendi, né? Entendi. Acontece, né? Que a gente não, a idade em si, ela não quer dizer nada. Sim. Mas a gente tem que ir para outro contexto, o contexto de saber historicamente como foi essa questão familiar dessa menina, né? Então, assim, é uma coisa muito além, porque é uma questão muito familiar, é uma questão do ser humano, do indivíduo. A gente não pode também trabalhar o indivíduo sem ele, a gente não pode empoderar, ninguém empodera ninguém, cada um se empodera. Verdade. Que é uma questão, adorei a frase, gostei. Questão sua, né? É uma questão sua. Então a gente tem só que trabalhar essa menina e ver se realmente ela quer viver naquela situação. Então cada caso é um caso. A gente não pode também, né, achar normal. Não é normal, né? A gente tem que fazer estudos, porque um dos papéis do assistente social é fazer pesquisa social em relação a isso, para ter um diagnóstico e trabalhar a comunidade em si. Né? Como é que trabalhar? Trabalhar dentro das famílias, conversar com essas famílias, o empoderamento dessa família, trazer a família para a sua realidade. Hoje, cada um dentro da sua casa, quem senta mais à mesa? Quem conversa mais à mesa? Verdade. Se perderam. É verdade, é verdade. Então é isso que a gente tem que buscar, né? A família em si, conversar em si e resolver seus problemas. A família que tem, levar a família a ver junto o que está acontecendo e juntos resolver aquela problemática.
respondi sua pergunta em si. Eu sei que foi Não, muito mais além. É muito mais. É porque é uma pergunta complexa mesmo. É muito Né? complexa, ela é muito mais além. É uma questão que eu não posso dizer. Uma menina de 12, 14, 17 anos, ela foi, né? Ela foi, se envolveu com um homem de 40 anos. Ali eu não posso dizer o que foi realmente que aconteceu. Ela pode ter se apaixonado, mas por trás dessa paixão pode ter sido uma carência masculina. Uhum. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala a questão do homem assumir o seu papel de pai, né, ser responsável pelos seus filhos, é nesse contexto. Porque a mãe, ela assume esse papel. Tô entendendo. Sozinha. Tô entendendo. Entendeu? E fica uma lacuna. Queira ou não, fica. Entendeu? Então, quer dizer, essa lacuna, se ela não for bem trabalhada na família, porque ela pode gerar outras complicações. Entendeu? Perfeito. Então, a questão é essa, muito mais além. Então, a mulher tem que partilhar, né? Com a figura masculina, com o seu companheiro, seja ele um padrasto, seja ele um avô, seja ele um tio, né? Porque muitas vezes a criança convive nesse lar e ninguém começa a conversar com ela, ver o que ela quer, o que ela pensa. A gente simplesmente age de acordo com o que você acha. Mas o que é que vem passando pela cabeça dessa criança? Verdade. Tem estudos sobre isso, Verdade. né? Uhum. Então, quando a gente vê um lar que a família ela não está presente, muitas vezes você vai em busca de ser um lar onde vai ter várias complicações, várias questões sociais. Verdade. Então, mães e pais, tomem os celulares dos filhos de vocês na hora do jantar. Sejam Cuidem, chatos. conversem. A gente aqui janta junto, Aqui todo janta mundo. junto. Almoça. Muito bem, né? Na Minha mesa, casa na também. mesa, é Eu verdade. faço Casa questão. também. Minha mãe, Toma até o hoje, celular. quando eu chego na casa da minha mãe, eu janto na mesa. Na mesa. Né? Eu tomo celular, porque nessa questão tecnológica aqui em casa, a mais ignorante sou eu. Entendeu? Os outros, o nerd aqui, as outras duas não, manjam tudo. Aí tem hora que, quando estão muito ligados, eu saio, pego o celular de cada um, tomo É verdade. e pronto, e digo, é Vamos pra assim mesa, mesmo. É verdade, isso é verdade. Esse negócio de anunciar em quarto, cada um vai pro seu canto, Exato. no sofá. Não, gente, É a verdade. mesa. Vocês compram a mesa pra quê? O enfeite? Ou pra estar junto, união? Verdade. Né? Última pergunta, né, Paulo? Eu já Última tá, pergunta. estourando o tempo. Mas é porque depois tu volta, viu, filha? É, porque tem muita o pessoal coisa pra gostaram conversar, aqui. porque- Assistência social Justamente. é pano pra manga. É verdade. É um tema bom, é um tema legal. Nas tuas andanças de assistente social, o que está faltando mais nos lares brasileiros, independente de classe social? É tu justamente acha? isso que eu falei anteriormente. A questão a família Do sentar, afeto, né? a família conversar, dialogar. Muitas vezes você tem um costume, principalmente numa classe social, como se diz, alta, muitas vezes eu dou tudo a esse menino, não sei porque esse menino tá assim. Uhum. Tô Eu entendendo. dou tudo, né? E não dá O que é afeto. tudo, gente? O que é tudo? Tudo é dinheiro, é comprar o melhor celular, é comprar tudo que ele pedir, ou tudo é estar junto, conversar, tirar um tempo, tirar seu celular também, porque nós, pais, também cometemos erros, né? Isso. Muitas vezes a gente chega, a mulher com o celular, o marido com o celular, a criança com o celular, e aí? E o cachorro só olhando. Pobre do cachorro. Quer dizer, celular é o que pede, não vai passear, não vai sair, né? É Então, verdade. muitas vezes, eu tô brincando, gente, né? Porque eu tenho um cachorro e um gato, e muitas vezes eu tô no celular. Mas e é ele vai verdade. passear. Então, ele começa como se diz, a me chamar, né? Pegar na minha mão, como que diz, eu quero a corda, sai um pouco comigo, né? Só que a criança também tá ligada. A gente pega uma criança, né? Com 2 anos, já dá um tablet de presente. Verdade. Né? Onde, cadê o pai? Brinca com a pandemia, ela teve um lado bom. Uhum. Porque a partir do momento que as crianças não iam para a escola, o pai tinha que se revezar, tinha que arrumar, a criança não aguentava ficar direto no celular também, muitas. Tinha que brincar um pouco com seu filho e começaram a se olhar mais. Isso. Verdade. Entendeu?
Até essa live que começou a acontecer foi legal. Porque é uma coisa que a gente mostra o comum da pessoa. Exato. E a nossa live é bem família. Já tem, ela Já- cansou, né? ela A agora nossa cansou. participante Mirim, que era mais nova. Continue. Ela cansou, ela participava, ela levantava a cadeira, ela abaixava, ela esticava a cabeça. Então, assim, Lília me preparou. Na verdade, ele já é bem preparado. Agora, a Lília me preparou, minha filha, porque eu tinha que olhar o celular, olhar a tela e ainda me concentrar com Lília, baixando a cadeira, empurrando com o pé, mexendo e... Já terminou, mamãe. Aí vocês não viam, mas eu via. Acha que gostoso Né? participar, né? E... Então é isso, gente. Exato, e é bom. Independente de contexto social, a gente tem que ser família, olhe para seus filhos, converse com seus filhos, tire um dia de lazer, né? Que a gente trabalha muito. Teve minha filha me alertou com 7 anos. Eu trabalhava muito, trabalhava manhã, tarde, de noite, manhã, tarde, de noite. E ela disse, manhã, por que você trabalha tanto? Aí eu disse, para lhe dar o melhor. Ela disse, o meu melhor é você. Ih, que Eita, que lindo. E a partir daí, eu sempre tirei um final de semana para passear com ela. Por isso que eu digo, minha filha é muito empoderada, muito, até demais. Saiu a Kelly. Para essa amiga, sua mãe é diferente, Adoro porque essa a gente risada. conversava. Então é isso, eu acho lindo. Começa a questionar você, começa, viu, gente? Começa. E empoderamento é isso. A partir do momento que você tem consciência de causa, você vai fazer pergunta, você vai debater, que isso é bom, é o diálogo, Sim. né? A discussão sadia, né? Não tenha medo não, que seu filho chegue, pergunte, responda, né? De uma forma, tira o celular um pouco de lado, por mais que você tenha trabalho, tanto o homem como a mulher, né? Mas que você tenha muito trabalho, mas diga, não, vou me policiar, hoje eu vou desligar esse celular aqui e vou conversar um pouco com meu filho, vou conversar um pouco com a minha filha, com meu esposo, com meu amado. Porque muitas vezes a gente fala muito do casal também em si. Isso aí que vocês estão fazendo é maravilhoso. É a integração do casal. Um caminha, diz assim, um caminha ao lado do outro. Não existe isso, Perfeito, perfeito. né? Um caminha ao lado do outro, é do lado, gente. A Amélia já foi. A Amélia já foi. É verdade. Aí deixa que ele Então, botou pra assim, caminhar do junto, lado, partilha beleza. junto, cozinha junto. Então, assim, esse contexto de família em si, ele fortalece seu filho também, Isso. né? Ele fortalece aquela criança. Vai existir a criança que você vai dar tudo isso e vai ter problema, mas você vai ficar ciente, você vai conhecer, né? Já aconteceu casos de pais que chegavam para mim e diziam, não sei mais o que fazer. Eu digo, ele tem quanto? Tem 20. Quando você descobriu que ele usava droga? É porque com os 12, mas olha, a gente fazia assim, assim. Mas eu já sabia, mas não trabalhou, né? O contexto hoje, a questão de hoje da substância psicoativa, começa dentro de casa, o álcool. O álcool é o quê? Isso. Perfeito. Amém. Que é o quê? Então, muitas vezes, o pai, ele usa álcool e induz seu filho a beber também, né? Sim. Então, muitas vezes, menino vai comprar isso na barraca de fulano, né? Você já tá o quê? Né? Fulano despacha. O menino veio no meio do caminho do estampo e toma um pouquinho, né? Já vai experimentar. A curiosidade. A curiosidade. Gente, não é? Exato. Ou se não, um pai que faz festa constantemente dentro de casa, um pai de classe alta, já tem lá seu uísque. A criança acha tão bonito, o pai chega, vamos tomar uma dose de uísque, né? E aquela criança vai vendo aquilo, aquele adolescente vai vendo aquilo, né? Porque o grande problema de morte no trânsito, de violência, ela vem da onde, gente? Verdade. Verdade. Então, assim, a gente tem que se policiar com o pai, tem que estar junto com o filho. Se tiver problema, procurar ajuda. Não existe perfeição, né? Não existe nenhuma família perfeita. A família é sua família. Sim. E ela é daquele jeitinho, né? É do seu jeitinho, é sua família. Então, sua família ela vai ter várias problemáticas. Mas cabe a você trabalhar cada uma junto, em conjunto familiar. Tá bom, gente? Respondido? Respondido.
Aí deixa eu ler uns comentários rápidos aqui. Fora de bom, lindo, maravilhoso, amo Neves. Tá cheia de fã-clube. Vou te botar todo sábado. Pede pra se inscrever no canal aqui, minha filha. Peça pra ver se sai dos 219. 219. Com hoje é 220. Que pagou em 219, não tem mais tempo. Live livre. Foi muito bom, gente. Edileuza Nery deixou um comentário bem legal aqui. Deixa aqui que eu me perdi. Tá vendo falar demais? Ela botou assim: na atualidade, as gerações de adultos com adolescentes estão passando muitas vezes como normal. Precisamos cada vez mais esclarecer nossos jovens. As paixões acontecem sim, no entanto, ainda existem inúmeros relacionamentos errôneos. Família é fundamental. Aí entrou Tamires Santos aí, ó, enchendo a nossa bola. Lindos todos, eu amo esse casal. Olha, a Lucelena ainda botou: quando a família é unida, fica difícil os outros se influenciarem. Muito bem, Lucelena. Falou e fechou. Contexto familiar é tudo. É verdade. Por isso que a nossa família é unida. Pronto. E é tão unida que é assim, ó. Depois que ele pediu pra se meter no programa, ó. Já tem a blusinha. Peraí, que eu me perco na câmera. Oi, inferno. Peraí, é pra cá. Já tem a blusinha. Até a camisa tem. Eu tava quieta, mandou participar e então, ó. Mulherada tem que se meter mesmo. Marido mandou se meter nos negócios. Entra aí. Eu tô mais rico. Eu tô mais rico com ela, graças a Deus. É junto e misturado. É isso. Junto e misturado. Valeu, Neves. Obrigadão mesmo aí. Valeu. Neves. Beijo. Olha, outro dia você volta, viu? Que foi muito bom o papo com você. Tá certo? E tá certo. Nunca se envergonhe das suas lágrimas. Certo? Elas são de histórias. Pois é, e toda história, principalmente como a sua, tem que ser respeitada. Verdade. Você disse que é Neves no espelho, é Dona Severina. Olha aí, Dona Severina, beijo, viu? Ganhou fãs. Tchau, valeu, gente. Tchau, valeu. Até mais.